aí, sejam muito bem-vindos a mais uma análise detalhada. O nosso objetivo hoje é bem direto. A gente vai descobrir como os autores antigos usavam umas ferramentas retóricas super sofisticadas para comunicar o que a gente chama de história teológica. Sabe, em vez daquela ideia moderna de que eles estariam fazendo tipo uma gravação factual em vídeo. Bom, para entender isso direitinho, a gente vai seguir um passo a passo e ver exatamente como esses escritores moldavam os fatos para revelar verdades muito mais profundas. A gente vai passar pela ideia da história como interpretação, a falha do método histórico crítico, como a retórica supera os fatos brutos, a decodificação da linguagem figurada, o papel dos anacronismos e, claro, a mensagem teológica central. Então, começando logo com a nossa primeira etapa, a história como interpretação. Olha só, é absolutamente crucial reconhecer que toda escrita histórica é um ato de interpretação. É aquele momento em que o autor escolhe e destaca os detalhes, sempre com base na própria visão de mundo dele. E é aqui que a coisa fica interessante. O chamado método histórico crítico tem uma dificuldade enorme com a história bíblica. Por quê? Porque ele simplesmente rejeita a visão de mundo sobrenatural dos autores antigos logo de cara. Basicamente, ele exige que os eventos do passado se encaixem perfeitamente nas nossas experiências naturais de hoje. E isso, claro, acaba criando um bloqueio enorme na compreensão. Mas olha, em vez de simplesmente abraçar esse ceticismo todo, estudiosos como Zion e Zevich sugerem uma abordagem diferente, um padrão de negação plausível, digamos assim. Tudo isso para respeitar melhor essas histórias teológicas. A ideia é simples, mas faz total diferença. O que não pode ser efetivamente desmentido ou refutado, a gente deve considerar como verdadeiro dentro dessa forma de interpretar o texto. Isso já nos leva direito para a nossa segunda parte, a retórica acima dos fatos brutos. Para a gente realmente captar como funciona essa moldagem retórica, sem entrar em polêmicas logo de início, dá uma olhadinha rápida no Novo Testamento já nos dá uma pista claríssima. Essa passagem do Evangelho de João deixa escancarado que os autores bíblicos nunca tiveram a intenção de passar uma lista infinita de fatos brutos, sabe? A narrativa era super seletiva. Ela era desenhada sob medida para cravar um ponto teológico e gerar convicção em quem lesse. Agora, prestem atenção nessa aparente contradição geográfica entre Mateus e Lucas sobre aquele famoso sermão de Jesus. De um lado, a gente tem o ensinamento acontecendo numa montanha, do outro, num lugar plano. E aí, como é que a gente resolve essa diferença topográfica? Bom, a grande sacada aqui é que Mateus reorganiza a geografia por um motivo puramente teológico. Ao colocar Jesus discursando lá no alto de uma montanha, ele traça um paralelo imediato com Moisés no Monte Sinai. Isso focado no público cristão judaico dele. Ele está apresentando Jesus de um jeito super poderoso como cumprimento do Êxodo. Ou seja, o evento histórico está lá, mas a geografia serve à teologia. Com essa lente analítica bem ajustada, a gente entra na próxima fase, decodificando a linguagem figurativa. Mas aí surge a dúvida, né? Como a gente vai saber quando um autor está realmente querendo ser figurativo? Nós, como leitores modernos, precisamos nos fazer essa pergunta, reconhecer que interpretar a linguagem figurada do jeito que o autor antigo planejou é, na real, a leitura mais precisa possível. É a mesma coisa do Salmo 23. Ninguém acha que quem escreveu o Salmo era literalmente uma ovelha pastando no campo, não é mesmo? Então, quando a gente analisa o capítulo 1 de Gênesis, encarar os 6 dias da criação como uma semana de trabalho literal de 24 horas, acaba gerando uns problemas lógicos bem complicados. Agora, quando a gente lê isso como os 7 dias da inauguração de um templo, a coisa se alinha perfeitamente com aquela moldagem retórica do mundo antigo que a gente acabou de conversar. E não pensem que isso é só uma visão moderna, viu? Lá na antiguidade, grandes pensadores como o pai da igreja Orígenes já apontavam que era obviamente impossível ter dias literais passando antes mesmo de os corpos celestes serem criados e começarem a funcionar lá no quarto dia. Ele até questionava se alguma mente inteligente acreditaria nessa cronologia tão literal. Esse cenário mostra direitinho por que aquelas soluções super criativas dos literalistas modernos esbarram em tantos obstáculos. Afinal, os conceitos de tarde e manhã dependem naturalmente de um nascer e um pôr do sol literais. Tentar inventar uma fonte de luz hipotética, tipo um interruptor que liga e desliga para justificar um ciclo de 24 horas, acaba sendo um esforço gigantesco só para evitar uma leitura figurativa que seria muito mais natural e coerente. A famosa e bem enérgica crítica do próprio Orígenes sobre o capítulo 3 de Gênesis reforça muito essa ideia. Ele argumenta que detalhes como Deus caminhando fisicamente pelo jardim no fim do dia,
ou agindo como se fosse um agricultor plantando uma árvore, onde a vida é mastigada com dentes de verdade, tudo isso são marcadores totalmente intencionais. Eles estão ali para apontar para mistérios teológicos super profundos e não para relatar realidades físicas literais. Para complementar, pense naquela imagem lindíssima de Gênesis capítulo 2, versículo 7, onde um Deus que é espírito sopra no pó para dar vida. Como a gente sabe muito bem que um Deus espiritual não tem pulmões físicos, essa imagem conecta a humanidade de um jeito muito poético e figurativo, tanto com a terra da qual fomos moldados, quanto com um relacionamento de intimidade absoluta com o Criador. E além dessas metáforas marcantes, o autor antigo ainda deixou outro conjunto de letreiros luminosos, imensos, para a gente decifrar. Vamos passar para o papel dos anacronismos. Vamos mergulhar nessa parte. Basicamente, um anacronismo é representar algo num período de tempo em que seria impossível ele existir. Imaginem só alguém atendendo um smartphone no meio de um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. Esse dispositivo literário específico é, na verdade, a pista de ouro de que a linha do tempo no início de Gênesis foi comprimida de propósito. Quando a gente mapeia as gerações que são descritas lá, o que aparece é uma linha do tempo incrivelmente acelerada para o avanço tecnológico humano. Temos a criação e, do nada, na segunda geração, a turma já está dominando a agricultura e construindo cidades. Lá na oitava geração, já vemos a galera dominando a metalurgia e a música. Isso desafia totalmente qualquer ritmo histórico que a gente tente ler de forma literal. É simplesmente fascinante notar o volume absurdo de características de civilizações super avançadas sendo empacotado quase que imediatamente nas primeiras gerações da humanidade, logo no capítulo 4. Esse desenvolvimento é rápido demais para ser encarado como um documentário certinho. A verdade é que ele foi comprimido retoricamente pelo autor para passar uma mensagem. O que nos leva direto para a nossa última parte, a mensagem teológica central. Fica bem claro, então, que essas chamadas impossibilidades cronológicas não são erros do autor. Elas são evidências inegáveis de que eventos históricos reais foram moldados ali para um propósito muito maior. O grande ponto aqui é, o livro de Gênesis não quer ser uma gravação factual de vídeo, mas sim uma história teológica desenhada para revelar de verdade o relacionamento de Deus com a humanidade. Os autores antigos valorizavam infinitamente mais o significado profundo das coisas do que os dados brutos, incentivando quem quer que lesse a ir muito além daquela superfície literal. O que deixa a gente com uma reflexão bem poderosa para fechar a nossa análise de hoje. Ao abrir mão daquela nossa expectativa moderna por uma gravação de vídeo factual e certinha, quais verdades teológicas profundas será que a gente pode finalmente descobrir nessas passagens de Gênesis? Fica aí o convite para que todos nós continuemos explorando e desbravando os mistérios intencionais desses textos antigos tão fascinantes. Até a próxima!